Redação Tropical. Muito bom dia para você que nos ouve e assiste. É o nosso Redação Tropical, agora com a nossa entrevista. A partir de agora, além do nosso portal tropicalminas.com.br, estamos também ao vivo nas nossas plataformas digitais, nosso canal do YouTube e também o nosso canal no Instagram. Acesse lá Rádio Tropical Minas no YouTube, deixe o seu like e se você ainda não nos segue, siga o nosso canal do YouTube e também compartilhe para todo mundo. Mayra. Pois é, hoje estamos recebendo o Dr. Lucas Lopes, ele é advogado do trânsito, lembrando que estamos na Semana Nacional do Trânsito, então é sempre importante alertar, né? Temos acompanhado aí tantos acidentes, tantas coisas acontecendo com o trânsito, até mesmo porque as pessoas às vezes não cumprem seus direitos e deveres ali. Então, doutor Lucas, bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, Mayara, muito bom estar aqui. Isso aí, a gente está na Semana do Trânsito, que começou no dia 18, vai até o dia 25, agora na quinta-feira. E é uma semana prevista no Código de Trânsito Brasileiro, voltada a campanhas de conscientização, de ideias de melhorar o fluxo do trânsito com cuidados no geral, né? Ter mais um bom senso para que a gente reduza a quantidade de mortes no trânsito. E quando a gente fala do trânsito, a gente não se refere apenas aos motoristas, mas também aos pedestres, né? Então, cada um conhecendo ali os seus direitos, seus deveres no trânsito para que haja uma segurança no todo, né, doutor? Então, pra gente começar, o que a gente tem acompanhado muito, os maiores problemas hoje que a gente pode relatar aqui, que tem causado, vamos falar de acidente pra gente começar. O uso do celular pode ser, é uma coisa que a gente sempre questiona, né? As pessoas continuam utilizando o celular ao volante, ao atravessar a rua, né? Os malefícios disso, os riscos disso e também perante a lei aí, o que pode acontecer de multar, né? Isso. As pessoas, o que está previsto no Código de Trânsito Brasileiro? Fala pra gente, por favor. Olha, o Código de Trânsito prevê que é uma multa média, são 5 pontos na CNH e uma multa de quase R$200, são 195 e uns quebradinhos. O celular durante a condução de veículos, ele tira a sua atenção, principalmente esse é o ponto, a falta da atenção, porque a gente aprende na autoescola, a gente estava falando sobre a autoescola em off aqui antes de começar a entrevista, a gente aprende lá que a gente precisa de uma fração de segundo para tomar uma decisão de evitar um acidente. E é exatamente essa fração de segundo que se perde quando se está distraído no celular, talvez até fazendo alguma outra coisa dentro do carro. Então, a ideia de proibir-se o uso de telefones na condução do veículo é exatamente essa de prevenir acidentes um tanto quanto maiores, né? Evitar colisões, a gente está falando aqui de perda não só do bem material que vai ser deteriorado ali da colisão, mas evitar uma morte, né? Um dano grave e aquelas outras pessoas que estão envolvidas no trânsito. E outras pessoas envolvidas no trânsito também é o pedestre, que tá já no nosso dia a dia, da gente andar sempre com o telefone na mão, andar sempre olhando para a tela, e às vezes inclusive de fone de ouvido. E vamos atravessar a rua de um lado para o outro, sem estar na faixa, sem olhar para os lados, e inclusive olhando para o celular de fone de ouvido. Então você está numa bolha isolado e pode vir a causar acidentes, essa questão do celular, tanto para o condutor, que tá ali em moto também, eu já vi motociclista mexendo no celular enquanto pilota, caminhões, ônibus, é muito comum a gente observar condutores de veículos automotores utilizando-se do celular durante a condução. E agora, quando a gente fala das infrações e penalidades, né, quais são as diferenças entre leves, médias, graves, gravíssimas? Explica pra gente. Certo. Começa na leve, são 3 pontos na CNH, a média são 5, média são 4, grave são 5 e gravíssima são 7. Via de regra, essas leve, média e grave, ela não vai ter consequências muito grandes. Vai ser somente a questão da pontuação e do valor da multa. A situação começa a ficar pior, e bastante pior, quando se trata de infrações gravíssimas, porque a maioria delas tem um fator de multiplicação do valor pecuniário, do valor da multa, que pode chegar, sei lá, R$17 mil, dependendo da infração. Essa infração que teve da paralisação das ruas, quando o atual presidente Lula ganhou, todo mundo lembra disso, que os caminhoneiros pararam na rua, aquela multa ali era de quase R$17 mil, então é uma coisa muito grave. Então,
essas gravíssimas, elas também abaixam o teto de pontos da CNH. Via de regra, temos 40 pontos. Cometendo uma infração gravíssima, o teto cai para 30, cometendo 2 infrações gravíssimas, o teto cai para 20. Então, vai tornando eminente a iniciar um processo de suspensão da CNH pelo acúmulo de pontos. Nas infrações gravíssimas, há também a previsão legal de ser infração autossuspensiva, como é a questão, por exemplo, aqui do bafômetro, dirigir veículos sob a influência de álcool. Além da penalidade, que é vezes 10, então seria 297 vezes 10, dá 2.970 e uns quebradinhos. Há também a previsão para a suspensão da CNH por um período de 12 meses. Então, você vai ter uma multa de quase 3 mil e ficar sem dirigir o veículo por 1 ano, além do curso de reciclagem e reaprovação no exame de legislação. Agora, uma coisa também que a gente observa muito, inclusive aqui, né, nas nossas cidades, a questão das vagas. Então, vamos lá. Alguns lugares falham muito, né, Kekel? Você pode me ajudar com isso, você também dirige. E a gente percebe que falta. É um fluxo muito grande hoje de veículos nas cidades aqui do Vale do Aço. E às vezes a gente, né, naquela correria do dia a dia, a gente precisa parar no lugar, não acha uma vaga. Querendo ou não, às vezes a gente comete aquela infração, né? Vai lá, para ali no lugar onde tá a vaga do idoso ali, sobrando no desespero. Num lugar de vaga de compra. A gente vê muitas pessoas parando carros sem utilizar o supermercado, mas porque quer guardar o carro ali na vaga das compras, né, de quem tá fazendo compra no supermercado. Sobre isso, doutor Lucas, quais seriam, né, as infrações para essas pessoas, assim, o grau? Tem coisa que pode, tem coisa que não pode. Por exemplo, eu usar o estacionamento de um supermercado. Pode, não é infração nenhuma. Vai ter uma regra do supermercado que ele pode, a critério dele, cobrar pelo estacionamento. Sim, se a pessoa não estiver utilizando. Se não estiver utilizando, eu falei assim, olha, eu tenho aqui o serviço de estacionamento e eu te cobro, sei lá, R$2 por hora só pra você deixar o carro aqui. Acho justo, inclusive, por quê? Nesse tipo de estabelecimento, tem uma questão da responsabilidade objetiva do supermercado. Então é muito comum a gente ver aquelas placas: não nos responsabilizamos por objeto deixado no carro, não nos responsabilizamos por dano ao veículo. Responsabiliza sim, isso aí é uma questão de direito civil, não é questão de botar uma placa na parede para o direito deixar de existir. Então, estacionar ali não é infração nenhuma, utilizar o serviço do supermercado. Estacionar o veículo em desrespeito à regulamentação vai ser uma multa média, salvo engano. E você entrou nesse assunto de vagas, é muito comum ver também a pessoa faz uma calçada rebaixada, com a guia rebaixada, que dá para colocar um carro ali na garagem e coloca uma placa assim: estacionamento exclusivo para clientes. É o que eu queria perguntar, porque a lei prevê o seguinte, que aquela vaga não é exclusiva, porque quando você faz o rebaixo, né, na calçada, no meio-fio, justamente para as pessoas subirem, você faz aquele recuo para estacionar, ali permite que qualquer um estacione. É isso? É isso mesmo. Farmácia 10 minutos. Se for em frente, assim, vamos supor, isso também é... São 2 casos distintos um do outro. O primeiro é a vaga exclusiva para cliente nessa modalidade de guia rebaixada. A resolução 965 do CONTRAN, ela traz quais são as vagas especiais. Então, as vagas especiais são idoso, são pessoa com deficiência, viatura, ambulância, e cada uma delas tem um requisito para estar ali, né? Obviamente, o idoso ele tem que estar com cartão, o PCD também tem que estar com cartão. Hoje, os autistas entram, né, nessa modalidade do PCD para fazer gozo dessa vaga. Porém, na resolução 965 do CONTRAN, não aparece, hora nenhuma, a modalidade vaga de cliente. Pela falta da previsão legal, não existe essa vaga. Então, uma vez que se rebaixa a guia da calçada, podendo trazer podendo estacionar o veículo ali em cima, aquela vaga que estava no bordo da pista, ela migra para cima da calçada. Então, aquela vaga não é exclusiva de cliente, a vaga é pública e todo mundo pode usar, certo? Agora, voltando à sua pergunta em relação às vagas de farmácia.
Nessa resolução também não traz a possibilidade de vagas de farmácia, porém traz a possibilidade de vagas rápidas. Por exemplo, eu tenho um tempo de 10, 15 minutos. É para você sair, fazer o que você precisar e retornar. Não necessariamente precisa estar na farmácia. Tem que ser uma vaga para o uso rápido. Saiu, pegou alguma coisa, foi, voltou, 10, 15 minutos no máximo. Não necessariamente precisa estar utilizando do serviço da farmácia para fazer o uso dessa vaga. Compreendido. Bom, enfim, é tanta coisa que a gente tem que trazer é bom dentro saber dessas... porque a gente às vezes não sabe, né, os nossos direitos também. Deveres que temos como condutor, como pedestre também, e os nossos direitos, né, que a gente também tem. São deveres e direitos que devem ser cumpridos. É verdade, doutor? É isso mesmo. Pra que possa ter um trânsito melhor, né? Falando em direitos, né, um que eu me lembrei aqui agora, que é o do uso da faixa de pedestre. A faixa de pedestre, ela é prioridade para o pedestre, mas, como tudo no direito, a resposta é depende. Depende por quê? Se a faixa de pedestre estiver junto a um sinal de semáforo, sinal luminoso, a prioridade passa a ser do sinal e não da faixa de pedestre mais. Então, se eu tô na faixa pedestre, porém tem um sinal e o sinal está vermelho para mim, a prioridade não é minha. Eu tenho que aguardar fechar o sinal e estar livre para mim. Outro ponto ainda dentro da faixa de pedestre é como que o ciclista faz para usar a faixa de pedestre. Ele tem que desmontar da bicicleta. Ele tem que desmontar da bicicleta, exatamente. A faixa, até o nome já traz, né? Faixa de pedestre. Não de ciclista. Não de ciclista. Então, para ele poder ter esse direito de usar dessa prioridade, é necessário que ele saia da bicicleta e atravesse a pista empurrando. Aí sim ele tem prioridade no trânsito. Um dos maiores problemas que nós temos encontrado hoje também, que as pessoas sabem que não pode, é o uso da bicicleta motorizada. Eu já envolvi em acidente por causa de uma pessoa totalmente fora de si, né? Vou usar a palavra certa, drogada, em cima de uma bicicleta motorizada e bateu no meu carro, né? E segundo também, as bicicletas elétricas, né? São permitidas? Fala pra gente até que ponto, como que é utilizado. Essa de combustão que é feita, essa adaptação nas bicicletas, isso é proibido, não é? Porque ela passa a ser um veículo a combustão, aí se faz necessário ter documentação para pilotar, não é verdade? Porque ela está em via pública. Perfeito, exatamente. A gente precisa começar a categorizar cada uma das coisas para a gente conseguir entender o todo. Vamos começar do mais simples, que é uma bicicleta eletrificada, vamos dizer assim. É uma bicicleta normal, que ela tem pedais e um motor elétrico que te auxilia na condução. Ela tem uma potência máxima de 1000 watts e velocidade final de 32 km por hora. Esse é o conceito de bike elétrica. Sim. Acima dele vem os ciclomotores. Sim. Esse já não tem pedais. Ele é como se fosse um patinete grande. Você pode ficar sentado ou em pé. Ele tem também um limite de potência até de 1000 watts no motor elétrico e velocidade final de até 32 km por hora. Nestas duas categorias, não é necessário ter carteira de habilitação nem do tipo ACC e nem do tipo A. ACC significa autorização de condução de ciclomotor. Para tirar ela é exatamente o mesmo procedimento de tirar a carteira A para moto. Então é muito mais fácil já tirar a A de uma vez do que tirar a ACC, porque a ACC não permite que se dirija moto. Certo? Acima desse daí, eu falei agora dos autopropelidos, né? E agora dos ciclomotores, que entram essas bicicletas adaptadas, né? Com um motor a combustão. Na categoria dos ciclomotores, pode ser tanto do motor a combustão, de até 50 cilindradas, e velocidade final, me falha a memória, salvo engano, são 50 km por hora. E para as elétricas são de potência de até 4.000 watts e a mesma velocidade final. Para essa precisa sim de carteira ACC ou A, precisa de ter retrovisor no lado esquerdo, precisa de ter farol, campainha, indicador de velocidade e emplacar também. Aí que a gente entra nessa questão das bicicletas adaptadas, né? Que faz aquele barulho que todo mundo ama. Só que não, né? Tem ironia. Nossa, beleza. Pois é. Nelas não vai ter nem a possibilidade de emplacar. Não tem um chassi, não tem um motor
rastreável, não tem campainha, não tem farol, não tem placa, não tem nenhum dos requisitos, e nem o condutor vai ter os requisitos também, porque a maioria das vezes são menores. O cara não usa capacete, o cara anda com sandália de dedo, entendeu? E uma vez eu tava voltando, né? À noite, eu tava de carro na via pública, né? Que dava de 40 km por hora e tal. Esse cara passou por mim que ele devia estar por baixo a uns 80. A milhão. Possuída. A bicicleta dele tá possuída, né? E tal. E o cara passou, não deu nem bola. E sumiu. Agora imagina um cara caindo numa velocidade daquela, num asfalto, sem capacete, sem proteção nenhuma. Imagina ele atingindo um pedestre. Preta. Imagina um cara desse atingindo um pedestre. Então ele tá totalmente irregular. Por isso que são apreendidas, muitas vezes a gente vê a Polícia Militar fazendo operações até no Parque Ipanema, que apreende aquele monte de bicicleta. Por quê? Porque ela não preenche os requisitos para existir no geral. Sim. Tanto do ponto de vista técnico quanto de segurança, né? Que não vai ter um freio adequado, não tem nada ali que é projetado de verdade. Então, minha recomendação é pra gente ir ou de autopropelidos, que são essas scooters elétricas, né, de potência de até 1000 watts, 32 km por hora. Aquilo ali você não precisa de habilitação, não precisa ser maior de idade. É um veículo lento, pra você andar no cantinho, pra você andar na ciclovia, bacana, bonitinho, do que pegar um trem desse barulhento que vai incomodar os outros. Obviamente, o preço de um veículo elétrico vai ser, sei lá, vamos chutar aqui, uns 10 mil reais, enquanto que para botar um motor na bicicleta você vai gastar 500 mil. Então tem de fato aí uma diferença de preço bastante grande, né? E ninguém tá aqui fazendo o papel de advogado do diabo, não, mas a questão é a seguinte, até pra pessoa que faz isso aí, que monta, ela tem que saber que a vida dela, a partir daquele momento, tá em risco, né? Porque ela não tem proteção. Não só dos outros, né? Não só a vida, principalmente a dela. Porque a gente sabe que o para-choque de moto, bicicleta, é o peito do cara que tá pilotando. A gente sabe disso, né? Quem vai primeiro pro chão é você. Então, por isso que são necessários aí os itens de segurança, um bom calçado para quem tá de moto, luva, né? Um capacete, enfim, tudo isso. Agora o cara numa bicicleta daquela que chega a 60, 70 km por hora, se cair, amigo, não tem jeito. Deus. Não vai sobrar nada. Entendeu? Então o cara tem que saber que primeiro tem que ter amor à vida dele, porque primeiro quem vai sofrer o primeiro impacto é justamente ele. Porque o carro tem lata pra caramba ali pra segurar o tranco, né? Enfim, agora ele não tem. Pois é, eu não gosto de andar de moto, eu também não tenho nem carteira, porque acho muito perigoso. É uma economia, certo? É bastante econômico, sei lá, quando faz uma moto, eu imagino, sei lá, uns 40 km por litro. Só que numa batida dessa, o primeiro a se machucar sou eu. Sim. No carro eu tô ali naquela gaiola, né? Tô protegido. Então, mesmo se eu for me envolver no acidente, até chegar em mim, tem muito ferro pra amassar. Eu, como motociclista, eu vou defender a classe. Eu acho, no meu ver, um meio de transporte muito seguro. O problema que estraga é justamente alguns que pilotam a moto, alguns que dirigem, porque o grande problema do nosso trânsito não é o carro, não é a moto que pode não ser segura. Quem tá guiando. É a educação. O povo não é educado. Se houvesse respeito, o motociclista não ultrapassasse pela direita, não avançasse sinal, né, não ficar fazendo zigue-zague no meio dos carros, nenhum acidente ia acontecer. Se tem a rotatória, respeita o outro passar, né? Então não faz túnel, não faz corredor, então porque nada disso está previsto por lei no trânsito. O corredor é proibido fazer corredor com moto, mas o cara faz. Então eu acho o seguinte, que não é o veículo em si que é inseguro, é quem pilota que torna ele inseguro. Pois é, mas vou concordar discordando que a gente aprende que o direito é um mundo das maravilhas, né? Tudo, quando você lê a lei, tudo ali é lindo, maravilhoso. A realidade não é assim. Então, seguindo o Código de Trânsito à risca, seríamos esse mundo cheio de flores, tudo fluindo maravilhoso. Mas mesmo a gente andando certo, tem um que vai andar errado e vai bater na gente, vai trombar na nossa frente. Então, aproveitando a semana de conscientização do trânsito aí, deixo meu conselho para todo mundo andar com mais cautela, né? Sair de casa com tempo, programar, né? Poxa, eu vou demorar 10 minutos pra chegar lá, vou sair de casa com 15, qualquer coisa que acontecer, eu ainda tenho um chorinho aí pra dar tempo de eu chegar lá, pra não ir com correria. Atentar-se à manutenção do seu veículo para evitar uma pane no meio da estrada.
fazer aquele rodízio igual faz quando você vai tirar a carteira. Você chega no carro e regula seu retrovisor pra você estar ciente de tudo que tá à sua volta, pra evitar ponto cego. Às vezes você vai fazer uma manobra, gente, olha primeiro no retrovisor, sinaliza, usa a seta, gente. Tem um negocinho do lado do volante ali que é pra indicar pra onde você tá indo. Não, entendeu? E doutor, tem um fato que você falou da conversão. Tem gente, por exemplo, assim, o retorno tá a 100 metros. O cara vai lá e faz uma conversão, né, errada, né, pra economizar 100 metros. Aí o cara vai e perde a vida. Incrível isso. Como é que o ser humano quem tá no círculo ali presume que o outro vai cumprir a regra, né? Vai parar. Que ele vai lá na frente, vai fazer o retorno bonitinho. Ninguém prevê que o da frente vai fazer uma infração de trânsito. Nisso aí, é um dos elos da corrente que vai gerar num acidente, numa fatalidade, que a gente vai perder alguém no trânsito. E isso acontece todo dia. Eu vou fazer um intervalo rapidinho, mas na volta nós vamos tratar de um tema, inclusive um acidente que aconteceu esses dias em Coronel Fabriciano, da importância quando você tem o uso do cinto e a cadeirinha. Porque você previne pelo menos a sua vida. Vai acontecer danos materiais, mas a sua vida você previne. Então nós vamos falar sobre isso também já na volta do intervalo. Na primavera. Tropical. Redação Tropical. Tropical pega bem. De volta com o nosso Redação Tropical nessa manhã de terça-feira. É o nosso Redação Tropical Entrevista. Você segue a gente pelo nosso Instagram, pelo nosso YouTube. Siga lá, deixe seu like, comece a seguir o nosso canal e também pelo nosso portal tropicalminas.com.br. Você tem a imagem em HD no nosso puro som digital. Mayra. Bom, estamos conversando hoje com o Dr. Lucas Lopes, advogado do trânsito, aproveitando aí que estamos na Semana Nacional do Trânsito. E eu deixei aqui, né, em aberto, quando a gente estava no outro bloco, que teve um acidente de trânsito que foi assustador em Coronel Fabriciano na última sexta-feira. E uma das coisas que preveniu ali que fosse algo pior, mais grave, né, no caso ali deixasse vítimas, é a cadeirinha que a criança estava, né, a importância do uso da cadeirinha para a criança e o uso do cinto de segurança. Pois é, Mara, ali a gente poderia ter tido um acidente muito mais grave, muito mais grave. As tecnologias vêm para nos auxiliar e nos manter vivos, né? Primeiramente ali o cinto de segurança, que foi desenvolvido pela Volvo, não sei lá qual ano, e que abriu a patente desse cinto de segurança de 3 pontos, como a gente conhece hoje, para que todo mundo usasse no sentido de diminuir mortes no trânsito. Então ela abriu mão de royalties do uso de segurança de 3 pontos no sentido de aumentar a segurança dos veículos, um sentido para toda a sociedade, né? Outro ponto importante que aumentou a segurança ali foi o sistema de airbags no carro, que já é hoje obrigatório em todos os carros novos produzidos, já vem com sistema de airbag. E agora a questão do uso desses equipamentos, né? O airbag não funciona se a pessoa não tiver com cinto de segurança. Sabia disso? Uhum. Se a pessoa não estiver com cinto de segurança, o airbag não vai armar. Então, aquele acidente ali teve menor potencial lesivo por conta do uso correto dos instrumentos de segurança do veículo. Tanto o condutor quanto o passageiro, um menor que estava no banco de trás, estavam portando o cinto de segurança ou assento elevado, conforme o caso, que faz diminuir o impacto gerado por uma colisão de veículo. A gente não sai de casa querendo colidir com ninguém, né? Mas a gente tem que sair prevendo que pode vir a acontecer alguma coisa, e também a infração de trânsito, deixar de seguir essas normas, tanto do uso de segurança, quanto da cadeirinha e do assento elevado para crianças que vão sempre no banco de trás. Eu estava no local, na hora, né? E incrível como realmente não foi um acidente, assim, as pessoas estavam lá, foram levadas, né? É claro, o procedimento é esse mesmo, há uma criança envolvida. Até questão psicológica exatamente, mesmo, susto, senhora, né? Mas incrível como a ação do airbag e da cadeirinha foi o que
salvou e não teve aí, só foi a questão da monta do carro, né? O dano, né, do veículo, material. Mas isso agora, é o de menos. É o de menos. Agora, como que realmente salvou a vida? A senhora estava muito nervosa, muito abalada, era o filho que estava lá, mas assim, aparentemente sem problema nenhum, graças ao airbag e a cadeirinha. Então, como é importante as pessoas, né, botarem isso na consciência, que ao sair de casa, né, meu filho já tá esperto, já tá com 10 anos, tá com 9 anos, menino é esperto, mexe com o computador, vai lá e põe no banquinho da frente, né, sem cinto, sem nada. Nessas horas não há quem seja esperto ou meio lento. Não tem como prevenir que uma coisa dessa vai acontecer. Tem como você andar com mais bom senso, tudo, mas igual eu falei, a questão das motocicletas, por mais que eu esteja andando certo, sempre pode vir um outro andando errado que vai me prejudicar. Exatamente. Você tá ali, mas eu ando na via certinho, dentro da minha faixa, não ando correndo, mas você para no sinal, vem um cara lá embalado lá, sem freio, sem nada, não presta atenção, você toma. Por isso que a conscientização é para todos, né? Se todo mundo conscientiza, você evita muito. E a pessoa é projetada no vidro da frente, porque tava uma criança, sem cinto, sem nada, que não é para andar no banco da frente determinada idade, aí acontece a tragédia. Então a importância, né, da Semana Nacional do Trânsito, de reforçar essas ideias de prevenção para todos nós do trânsito. Eu dirijo certo, mas vamos dirigir mais certo ainda, vamos ver o que dá pra gente melhorar, porque vamos tirando os elos da corrente que levariam a um acidente, a gente garante que vamos sair de casa e voltar para casa vivos e inteiros, como todo mundo quer, né? Exatamente. E serve de um alerta aqui, aproveitando essa semana, a gente fazer um alerta principalmente a essa classe que a gente sabe que a gente deve muito a eles, principalmente na época da nossa pandemia, que são os motoboys, né, que foram de suma importância na questão da prestação de serviço, né, nesse período que a gente passou tão conturbado e tão o transtorno tão grande, mas essa turma continua sem alma, né? E a gente falou, amigo, eu sei que você faz trabalho, vou até olhar para a câmera aqui, você trabalha, né, com isso, é o sustento da sua família, então sabe que você é o provedor, se faltar você, não vai ter mais nada. Então tem um pouquinho mais de consciência e respeite mais um pouquinho, né? Se você tem que fazer entrega ali, vai fazer entrega 8 horas, chega 8h10, não tem problema nenhum não, a gente esquenta, mas que você chegue bem, chegue com vida, porque as pessoas, eu fico vendo aí, cada um que assusta, doutor. Assusta. E vem na imprudência também, né? A gente pede o lanche e quer que o lanche chegue pra ontem, né? Mas o motociclista, ele não deve fazer esse trajeto de uma forma, vamos dizer assim, irresponsável. Porque ele vai ganhar o dinheirinho daquela entrega ali, justo, é um dinheiro honesto, ele tá fazendo o serviço dele. Só que de nada adianta ele fazer isso e machucar no meio do caminho, ele morrer no meio do caminho. Carros. Desesperado. Não tô nem falando da questão patrimonial de bater num carro, da moto quebrada, alguma coisa assim. Estou falando da vida mesmo, da integridade física do cidadão que tá pilotando a moto, que tá debaixo daquele capacete, quanto todos os outros que integram a relação do trânsito. O pedestre faz parte do trânsito, o ciclista faz parte do trânsito. Eu vou até dar uma dica agora, né, pros donos aí de restaurantes, lanchonetes e tal. Quando fizer a compra e o motoboy vai entregar, você mande uma mensagem da sua nota lá, é o seguinte, prazo é entre tanto e tanto, tá? Nosso prazo é estendido porque quem leva o seu lanche é um ser humano. Então tem que também, porque eu sei que há a cobrança também da parte, né, do restaurante, do cliente também do restaurante. A nossa entrega é super rápida, é expresso. Então, saiba que é um ser humano que está entregando, um pai de família. Então, vamos respeitar também, vamos falar, o prazo é esse aqui, porque é um ser humano que está entregando. E a gente não é uma máquina, né? E a gente tem que proteger a vida dele. Então, acho que tem que ter um consenso de todas as partes para que aí se salve vidas. Né, doutor? É isso aí. Bom, a gente quer agradecer pela sua participação, né? Fica então aqui esse apelo às pessoas para se conscientizarem, né? Não só na Semana Nacional do Trânsito, mas todo dia. Né? Na vida, né? Da gente andar, fazer tudo que for fazer com amor e com cautela. Pra
para os meus interesses não sobrevalecerem contra os interesses da comunidade. Nós vivemos em comunidade e devemos pensar em comunidade, pensar no coletivo e não só no meu próprio umbigo. Vamos dirigir com mais cautela, mais atenção, mais amor ao próximo e que seu dia termine aí cheio de luz, paz e amor. Não é à toa que o tema é desacelere, seu bem maior é a vida, né? Exato, isso então aí desacelera um pouquinho. É nesse questionamento que eu até citei esse exemplo aí, justamente nisso. Doutor, pra gente fechar agora, né, deixando um pouquinho de lado a semana, fazer uma pergunta, né, pro senhor que tá na lei, que defende a lei, que tá ali no dia a dia. Nossas leis de trânsito são eficazes? Teria que ter alguma mudança? São ainda brandas? Eu entendo que a lei ela é perfeita. O Brasil ele é muito bom em legislar. Ele faz leis muito bem. O que a gente falha é na aplicação da norma. Igual eu falei aqui no começo do programa, quantos e quantos motoristas eu já vi mexendo no telefone, falando ao telefone, aos montes. É caminhão, é ônibus, é moto, é carro. É pedestre. Então, a lei tá lá, a lei é linda, a lei é perfeita. Quando você faz uma faculdade de Direito, você vê um mundo mágico. Eu falei assim, meu Deus, o mundo é maravilhoso. Quando você vai ver a realidade, é outra coisa. O que falta pra gente hoje? Falta pra gente fiscalização e aplicação da norma. A norma existe, a norma é muito bonita. Falta a aplicação, falta vigilância. Vigiar e punir é a solução. Excelente. Obrigada mais uma vez, Dr. Lucas Lopes, pela Obrigado, participação. Dr. Lucas. Valeu. Olha, se você perdeu algum momento dessa nossa entrevista, ela vai estar na íntegra no nosso portal tropicalminas.com.br. Nosso muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. A redação vai ficando por aqui. Volta amanhã às 9 da manhã, né, Mayra? Isso aí. E eu volto às 11, aqui na primeira edição do Repórter Tropical. Na sequência, vem aí o Bom Dia Tropical. Música